Então, uma boa noite para todo mundo que porventura esteja me vendo aí, não é? Conforme prometido, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre alguns temas importantes de datas comemorativas que nós estamos vivendo essa semana. Hoje, por exemplo, 24 de abril, é o dia que se lembra do martírio e do genocídio do povo armênio. Uma data que, pelo menos aqui no Brasil, é bem desconhecida, embora muito importante, não apenas para a causa armênia, mas para a questão mundial, para a história mundial. Até porque o genocídio armênio, e essa palavra foi um genocídio, né, é o considerado o primeiro genocídio do século XX, de forma sistemática e comprovado de maneira documental. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse genocídio, vamos discutir um pouco o que é um genocídio, vamos pensar também a ideia do genocídio na história brasileira, e também uma outra data importante para a gente discutir é o que se comemora amanhã em Portugal, a Revolução dos Cravos, não é? 48 anos da Revolução dos Cravos. Então, essas duas datas, esses dois processos históricos são muito importantes. E não só numa perspectiva para a história dos países em si, mas fundamentalmente numa perspectiva mundial. Um, porque alerta da barbárie que é um genocídio, e o outro, que nos alerta também da importância da construção da democracia. Então, é sobre esses dois temas que a gente gostaria de estar conversando com as pessoas que forem aparecendo e também depois quem der uma olhadinha aí no gravado também. Tá bom? Então vamos começar discutindo um pouquinho o que é um genocídio, não é? Bom, essa palavra vem de duas palavras gregas, não é? E significa literalmente o assassinato de um povo. Então, quando a gente fala em genocídio, a primeira característica importante, trata-se de um assassinato em massa de um povo. E quem está falando em povo, está falando em nação, está falando em motivo cultural, motivo religioso, motivo geopolítico. Então, portanto, a primeira característica de um genocídio é que ele se reveste da ideia de que se trata de eliminar um povo inteiro com todas as suas características culturais, religiosas ou políticas. Essa é a primeira ideia. E logo a seguir a segunda ideia. Não é uma forma simples de eliminação, é uma forma premeditada. Segunda característica importante de um genocídio é que ele vai ser sempre premeditado por um outro grupo, geralmente por Estado ou por uma classe social dominante. Então é importante que a gente tenha clareza disso também, não é? O genocídio não é somente o assassinato de um povo, mas o assassinato deliberado de um povo na condição de povo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, via de regra, os genocídios fazem parte de projetos políticos de estados autoritários. Não é? Melhor dizendo ainda, de estados totalitários. E eu queria trazer um pouquinho essa ideia também. Não é? O genocídio não é simplesmente um evento que aconteceu na história. É muito mais do que isso. É um assassinato deliberado, fruto de um projeto político e econômico. E a gente precisa ter muita clareza dessa questão também. E por quê? Porque se você pegar, por exemplo, na história da Armênia, melhor dizendo ainda na história do povo armênio, não é? A Armênia sempre se colocou como uma das pedras de tropeço do Império Turco, não é? E depois da República Turca. Não é? Então, portanto, eliminar o povo armênio significava para o Estado turco e para as potências, inclusive para as potências ocidentais da Primeira Guerra Mundial, não é? Significava um problema a menos, para que eles pudessem depois organizar o seu próprio jogo de poder. E junto com o povo armênio você também vai ter o genocídio grego, o genocídio siríaco, ou seja, não é? Vários povos, nesse caso todos eles cristãos, que vão se colocar como a pedra de tropeço, não apenas para o Estado turco, mas também para as potências ocidentais. E me explico. Não é? Desde os finais do século XIX, havia um interesse muito grande, como há até hoje, de tirar os cristãos do Oriente Médio para você fazer uma falsa guerra entre Ocidente e Oriente. Por que eu estou dizendo tirar os cristãos?
Porque os cristãos, historicamente, eles fazem parte também do Oriente Médio, assim como os muçulmanos, assim como os judeus, assim como outros grupos religiosos. E é importante a gente entender isso também, não é? Quando se discute o genocídio, esse vem o terceiro aspecto, não é? O motivo religioso é sempre usado, não é, para manipulação política e para eliminação dos povos. Isso também é muito interessante da gente pensar. Então esses três aspectos juntos, não é, já podem nos dar uma ideia bastante interessante, não é, da repercussão que um genocídio tem. Não é? E eu costumo dizer, mesmo se morresse apenas uma única pessoa já seria grave. Mas no caso do genocídio armênio, morreram, segundo estatísticas oficiais, 1,5 milhão de pessoas. Eu, particularmente, lendo e pesquisando sobre o tema, eu penso que talvez seja muito mais do que 1,5 milhão. Né? Talvez até mais do que 2 milhões. E talvez até, se a gente pensar numa estatística hoje em dia, com os métodos de hoje em dia, poderia chegar ao dobro de 1,5 milhão. Tamanha a repercussão do que foi esse crime contra a humanidade. Então o genocídio armênio foi o primeiro crime contra a humanidade. Não é? Mas dentro disso é preciso também que a gente entenda qual a importância do povo armênio. Não é? O povo armênio, ou a nação armênia, foi a primeira nação cristã do mundo. Não é? Oficialmente cristã do mundo. Esse é um dado interessante. Depois, a cultura armênia encontra-se na base da cultura de muitos países. Muitas palavras que nós utilizamos, não é? A própria concepção de religião dos armênios, o cristianismo armênio, é uma das concepções cristãs mais antigas do mundo. E isso também é um outro dado que a gente não pode esquecer. Então, tudo isto junto torna relevante a gente pensar sobre o genocídio armênio. Não é? E também um outro ponto. Não é? Ele foi o primeiro genocídio do século XX. Pela primeira vez no século XX, um povo foi sistematicamente eliminado, brutalmente eliminado. Bom, daí que comemorar a data de 24 de abril, ou relembrar a data de 24 de abril, deve ter um duplo aspecto. Né? Deve ter um aspecto de lembrar o sofrimento do povo e também ter um aspecto de lembrar a contribuição histórica que esse povo deixou e deixa até os dias de hoje. Então, e aí eu estou falando principalmente para os brasileiros e também para outras pessoas que me ouvem, que às vezes falam assim, mas onde fica a Armênia? Mas se você olhar no mapa, você vai ver que ela fica numa das regiões mais estratégicas do mundo. Não é? Ela é vizinha de vários países, não é? Como a Geórgia, como o Irã, como a Turquia, como a Rússia. Então isso já causa, não é? Para a gente poder pensar, né, isso já causa um problema muito sério do ponto de vista geopolítico. Ela está numa região que estrategicamente tem riquezas naturais, estrategicamente tem, não é, uma importância até histórica na constituição da Rota da Seda. Então, desde tempos muito antigos, o território da Armênia foi utilizado como ponto de passagem também. E também cobiçado por inúmeros povos. Então, se a gente para olhar para esse cenário, nós vamos ver, não é, que o genocídio armênio tinha, né, por trás dele muitos interesses. E interesses tão poderosos que precisam ser escondidos até os dias de hoje. Por isso que o governo da Turquia, por exemplo, não reconhece que houve um genocídio. Não reconhece a si mesmo como tendo praticado um genocídio. Boa parte dos países até hoje não reconhecem, por pelo menos dois motivos. Primeiro, reconhecer que o que aconteceu com o povo armênio naquela época foi um genocídio é reconhecer suas próprias ações, por ação ou por omissão. Né? Depois, no segundo ponto importante, reconhecer o genocídio armênio também implica em reconhecer o papel desses mesmos países em vários outros genocídios ao longo da história, o que também é bastante problemático. Não é? Então a gente começa a entender e a pensar como não se trata de um simples reconhecimento. Por trás dessa palavra, reconhecer o genocídio, está também uma ideia fundamental de reconhecer os países, as nações, os grupos econômicos que são criminosos. Há ainda um outro ponto sobre o genocídio que a gente precisa ter muita clareza,
E aí nós podemos pensar não só no genocídio armênio, mas no genocídio contra o povo judeu, no genocídio contra os povos indígenas, contra os negros, né? Aliás, é um livro muito interessante do professor Abdias Nascimento, chamado Genocídio Negro, que vale a pena ler também. O que todos esses genocídios têm em comum? Não é? Os interesses econômicos. A gente pode dizer que, de um ponto de vista mais amplo, o sistema capitalista como um todo é um sistema genocida. E por que ele é um sistema genocida? Porque ele tende a eliminar povos, culturas, nações que se opõem aos interesses do grande capital. O que aconteceu na Armênia, não é? E também o que aconteceu em Ruanda, não é? O que aconteceu no Camboja, não é? Que era um sistema, entre aspas, comunista, o que aconteceu nesses países revela, né, o poder, revela a insensatez que vem a partir da dominação econômica, da dominação política. Vocês estão percebendo como todas essas coisas se encaixam? É. Então, fazer a memória do genocídio armênio, antes de mais nada, fazer a memória de um povo, não é? Do assassinato ou da tentativa de assassinato de um povo, fazer a memória, né, da herança cultural desse povo. A gente não pode esquecer que, se você olhar no mapa histórico, você vai ver que o reino da Armênia na Idade Média e no começo da Idade Moderna era uma grande potência, que se estendia desde o atual território da Armênia até onde hoje é o Líbano, por exemplo, não é? Até onde hoje é a Síria. Não é? Boa parte do território turco, do atual território turco, pertenceu ao reino antigo da Armênia. Não é? Então, só por esse exemplo a gente já pode pensar também o que significa fazer a memória de uma história de uma nação. E depois também significa fazer a memória do genocídio, fazer uma crítica severa aos interesses capitalistas e imperialistas, não é, que passam, não é, como um trator por cima da dignidade de qualquer povo. Não é? E como eu falei também, não é, quem se sensibiliza diante de um genocídio também precisa se sensibilizar diante de todos os outros genocídios. Lembrar um genocídio é automaticamente lembrar dos outros também, porque aí entra uma quinta dimensão ética. Por que se lembra de um genocídio? Para que ele não ocorra mais. Nem com aquele povo, nem com nenhum outro povo. Então, tudo isso é importante e necessário que a gente tenha em mente. Agora, quais são os desafios que a lembrança do genocídio traz? Eu costumo dizer que reconhecer, por exemplo, o genocídio armênio por um governo implica numa atitude anterior, que a população desse governo, desse Estado, conheça o que foi o genocídio. Não é? E às vezes a minha preocupação é quando se fala muito sobre reconhecer os genocídios, seja o armênio, seja o de Ruanda, seja o do Camboja, ou seja, no caso do Brasil, o genocídio indígena e o genocídio negro, antes de mais nada, construir um trabalho de conhecimento. Vamos pensar na história do Brasil. Né? Como é que eu quero que as pessoas, a sociedade, reconheça o genocídio indígena se eu não estudo o que são as culturas indígenas, o que aconteceu com elas ao longo da história? Ora, da mesma maneira, né? Reconhecer o genocídio armênio é perceber a riqueza desse povo, a contribuição mundial que esse povo teve e tem até os dias de hoje, né? E o que ele obstaculizou interesses geopolíticos, tanto da Turquia quanto de outros países desde o começo do século XX, desde antes até. Né? Se você pensa a questão, né, dos pequenos genocídios que foram feitos contra o povo armênio, você pode remontar ao século XIX. Né? Bom, eu acho que esses são os pontos importantes para a gente discutir. E aí que entra a minha discussão prioritária e principal. Né? Qual uma forma importante da gente socializar o conhecimento? É a escola. Não é? E aí a gente começa a pensar até que ponto a nossa escola está preparada para discutir a questão do genocídio. Não é? Veja, é uma questão importantíssima, necessária. Mas essa palavra genocídio, ela praticamente não aparece na maioria dos currículos e na maioria das organizações curriculares. E eu tenho aqui as minhas hipóteses sobre isso. Primeiro, que discutir genocídio é, antes de mais nada, discutir quais os motivos que levam um sistema econômico, um Estado, a eliminar todo um povo, né? Ou todo um conjunto de povos.
Veja que interessante, discutir genocídio no Brasil, falando dos povos indígenas, é discutir, antes de mais nada, quais os interesses econômicos que desde a introdução do capitalismo no Brasil, desde a colonização, estiveram aqui presentes. Então eu penso que esses pontos são muito importantes para a gente pensar. Do ponto de vista internacional, não se interessa discutir o genocídio, porque discutir o genocídio é discutir qual o papel de cada país, de cada nação, de cada império na produção desse mesmo genocídio. E a gente não pode esquecer disso. Não é? Portanto, a escola tem um papel fundamental. E eu creio que, junto com tantas outras questões que fazem parte do cotidiano escolar, é preciso que a gente comece a incluir um debate sério, consistente, do ponto de vista curricular, sobre essa questão. Mas também uma outra questão eu gostaria de falar aqui com vocês, que é um pouquinho sobre a Revolução dos Cravos amanhã em Portugal. Não é? Aqui no Brasil pouco se fala, não é? Aliás, a maioria das pessoas, com exceção talvez de alguns professores de História ou de Geografia ou de Sociologia, mas nós sabemos que, via de regra, é uma data que não se comemora no Brasil, e é lamentável. Né? Primeiro pelos vínculos que temos, querendo ou não, com Portugal. Né? Partilhamos a mesma língua, fomos frutos de um processo colonial português, e também grande a imigração portuguesa no Brasil. Não é? Durante vários momentos do século XX, o fluxo de portugueses no Brasil foi muito grande. Então tudo isso faz com que a gente precise entender também o que aconteceu em Portugal. Não é? E a Revolução dos Cravos, a meu ver, ela foi um marco histórico. E por quê? Porque depois, né, de quase 50 anos de ditadura em Portugal, de uma terrível ditadura salazarista, os portugueses escolhem o caminho político da liberdade. Não é? Então, no dia 25 de abril de 74, uma junta militar, interessante, não é? Uma junta militar vai fazer o caminho da busca da liberdade. Na mesma época em que no Brasil o pau comia, não é? 74 é talvez um dos anos mais terríveis, 74, 75, 76, da ditadura militar no Brasil. Em Portugal eram os militares, não é? Claro que numa linha de esquerda, numa linha progressista, mas eram os militares que abriam caminho, não é? Para a consolidação da democracia. Não é? É um processo bastante longo, mas eu queria fazer aqui algumas reflexões. Primeiro, não é? O regime salazarista foi um regime tão cruel, tão duro, não é? De certa forma também, e aqui eu vou usar essa palavra em relação aos povos da África, em relação às populações angolanas, e às populações moçambicanas e cabo-verdianas, foi um regime com forte componente genocida, sim, não é? Porque explicitava um domínio sobre aquelas populações a ponto de destruir a organização social e política de muitas tribos. E o salazarismo então permanece em Portugal mesmo depois da morte de Salazar. Né? Salazar morre em 70, o regime permanece mais 4 anos. Né? É extremamente curioso isso. Não é? Quando a gente está explicando, quando eu explico, por exemplo, na faculdade ou mesmo na escola sobre a Revolução dos Cravos, eu falo que o salazarismo foi um regime tão cruel, tão opressor e tão diferenciado que ele sobreviveu à morte do seu líder. Né? Salazar morre, mas o país continua salazarista. Incrível isso. Né? E a partir de 74, então, com todos os problemas que isso traz, e foram inúmeros os problemas, inclusive, como a gente diz no Brasil, de pisadas na bola da própria esquerda, de posturas antidemocráticas da esquerda, tudo isso tem que ser feito a autocrítica também. Os portugueses conquistam a democracia. Então, se não fosse por outro motivo, a data de 25 de abril merece ser lembrada aqui no Brasil também, né, porque um país fez algo inédito. Né, militares abrem o caminho para que a população possa ir às ruas e pleitear a democracia. Depois, o segundo ponto importante é que os valores os valores do 25 de abril permanecem como um desafio, seja na sociedade portuguesa, seja também em outros países como o Brasil. Não é? Viver em democracia não é fácil. Não é? Viver em democracia requer ouvir o outro, requer buscar saídas conjuntas,
requer questionar os sistemas políticos de dominação, de opressão, requer a construção de uma política antirracista, antissexista, antigenocida. Tudo isso é importante da gente pensar, né? Mas é preciso que a gente faça memória do 25 de abril. É preciso que a gente faça memória, né, daquilo que aconteceu em Portugal também. Então esses dois processos, de um lado, não é, o genocídio armênio, de outro lado a Revolução dos Cravos, não é, em que sentido eles também podem dialogar? Eu penso que fundamentalmente eles podem dialogar num sentido muito específico, não é, que lembrar desses processos é lembrar da luta pela dignidade humana, é lembrar da luta, não é, pela conquista de direitos, é lembrar da luta fundamentalmente anti-barbárie. E aí eu gosto de lembrar de dois filósofos. Um deles é o Theodor Adorno, que quando define barbárie, ele define barbárie de uma maneira muito direta. Ele vai dizer assim, que barbárie é a destruição da dignidade humana. Essa palavra tão simples, essa expressão tão simples, de alguma maneira constrói para a gente um diálogo importante entre esses dois processos que a gente acabou de comentar um pouquinho. Porque tanto a memória do genocídio armênio, quanto a memória, né, da construção de um regime antifascista, ou da luta antifascista em Portugal, implica, antes de mais nada, em lutar para se preservar a dignidade humana. E aí, né, a gente pode pensar o quanto o sistema capitalista que a gente vive faz justamente a destruição da dignidade humana. É algo para a gente pensar, para a gente refletir também. Outro aspecto interessante é que, não é, eu sou professor de História em escola municipal e também em faculdade, não é, e essa semana lá com os meus alunos da escola municipal nós vamos discutir esses dois fenômenos. Nós vamos discutir tanto o genocídio armênio quanto a Revolução Portuguesa, se quiserem usar esse nome, não é, a Revolução dos Cravos. E o que é interessante a gente pensar é a necessidade da escola, e fundamentalmente a escola pública, em trabalhar com conteúdos históricos, geográficos, científicos sistematizados. Tá? Então, discutir o genocídio armênio, discutir a Revolução dos Cravos, é oferecer para os alunos na escola possibilidades deles olharem para outros momentos em que a dignidade das pessoas foi aviltada e que a luta democrática se faz necessária. Olha quantas questões, não é? Bom, eu vou parando por aqui, né? A gente pode ter outros momentos também, hoje foi apenas uma conversa, mas eu queria terminar trazendo um livro que teoricamente não teria a ver nem com o genocídio armênio, nem com a Revolução dos Cravos, mas que por outro lado tem tudo a ver com esses dois processos. E o livro que eu indicaria para uma discussão interessante é da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Esse livro é fantástico. Hannah Arendt vai, como jornalista, ela era filósofa e jornalista, ela vai para Jerusalém e vai registrar o julgamento de Eichmann. Eichmann foi o grande carrasco, um dos grandes carrascos do nazismo, responsável pela morte de no mínimo 1 milhão de pessoas, 1 milhão de judeus nos campos de concentração da Alemanha. E o que é curioso e interessante é que quando ela está registrando esse livro, ela chega a uma conclusão devastadora. E qual que é a conclusão que ela chega? Ela fala assim, olha, se olha lá para o Eichmann, não é? Ele é um velhinho, não é? Aparentemente indefeso, não é? Matou todo aquele tanto de pessoas, mas você olha para ele, ele é um velhinho ali, naquele momento. O que é dramático nisso tudo? É o argumento que ele usa para justificar. Ele diz assim, não, eu não me sinto culpado porque eu estava cumprindo ordens. Veja que argumento dramático, não é? E que se reproduz hoje. E se reproduz hoje em vários ambientes, inclusive nas nossas escolas. Eu não sou culpado, ou eu não mereço uma punição, porque eu estava cumprindo ordens. Logo, se me der uma ordem de matar 1 milhão de pessoas, eu vou cumprir essa ordem. Olha o raciocínio. Se você olha como eu tive a oportunidade de estudar, né, depoimentos de várias testemunhas do genocídio armênio e também, né, de outros genocídios, tá? Geralmente aquelas pessoas que são os criminosos, aquelas pessoas que executam a ordem de estabelecer o genocídio, elas falam claramente,
né, nós estávamos cumprindo ordens. E o sistema legitima isso. Então, quando a gente discute genocídio, quando a gente discute democracia, a gente precisa sempre entender, não é? Qual é o papel que o poder tem na destruição da dignidade humana. Não é? E eu acho que a Hannah Arendt nos ajuda a entender isso também. Aliás, no meu entender, a Hannah Arendt fez um dos conceitos mais interessantes sobre o Estado totalitário. Não é? Ela vai dizer que o Estado totalitário é aquele que visa destruir a dignidade da pessoa, né, do indivíduo, pois impede esse indivíduo de ser pleno. É muito curioso isso. Né? Então, quando a gente olha para esses dois processos que a gente comentou um pouco com vocês, a gente vai pensar justamente que, porque eles são importantes que a gente lembre. Porque fora todas as outras questões que eu apresentei para vocês, existe uma questão de fundo. Discutir o genocídio armênio, discutir a Revolução dos Cravos, é discutir também como os estados, os poderes, tentam destruir a dignidade das pessoas. E como é preciso lutar contra toda forma de totalitarismo nas sociedades contemporâneas. Até bastante interessante, eu falo isso para terminar a live, né? Até bastante interessante porque de um lado você tem a Hannah Arendt discutindo isso, né? A Hannah Arendt dizendo isso, e na década de 70 o filósofo italiano Norberto Bobbio, né, vai se contrapor a Hannah Arendt. Ele vai dizer assim, olha, para mim não existe Estado totalitário, porque o Estado totalitário seria aquele Estado que cerceia o indivíduo de vez, que acaba com toda a liberdade do indivíduo. E segundo ele, o indivíduo sempre vai ter oportunidade de viver, nem que seja nas catacumbas, nem que seja fugindo do inimigo, ele vai ter oportunidade de manter a sua liberdade. A Hannah Arendt vai dizer, é aí que você se equivoca, Bob, porque o Estado totalitário não é aquele que tira a liberdade do indivíduo, mas que quer tirar, que tem como projeto tirar a liberdade. E aí eu volto para o começo aqui da nossa conversa, quando eu disse para vocês que o genocídio é a destruição de um povo, mas é a destruição intencional de um povo. Então o genocídio é uma das maneiras mais terríveis, mais cruéis, mais características de um Estado totalitário. Porque o Estado totalitário não é aquele que efetivamente tira a liberdade, mas aquele que quer tirar. Ele tira a liberdade, ele tira a vida. Não é? Mas só o fato de tentar tirar, ou de ter como intenção tirar a vida, já caracteriza o totalitarismo. Não é? Então basicamente é isso. Né? Espero aí que vocês tenham gostado. Tá? A gente vai tentar fazer outras lives, como eu falei, hoje é apenas uma conversa, mas fica aqui o registro, né? A necessidade da gente trazer essa discussão nas nossas escolas, da gente trazer essa discussão em todos os ambientes. Tá bom? Uma boa noite para vocês e até uma próxima.